noite a todos. É com grande satisfação que nós nos encontramos aqui hoje, nesse encontro de corações, não é verdade? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Então vamos cerrando nossos olhos, tranquilizando nossos corações. Vamos ser receptivos a esta energia fluídica que os nossos irmãos vêm nos presentear nessa noite, para que possamos assim elevar nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre de amor e de carinho que nos permitiu estarmos aqui hoje. Senhor Jesus, viemos até Ti na vossa casa, pedir as vossas bênçãos, pedir a Ti através dos vossos trabalhadores espirituais aqui presentes, a intuição, a resignação, o entendimento a tudo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Somos gratos por isso, Senhor, e por tudo que passamos no dia de hoje. Pedimos o refazimento das nossas energias, nos breves momentos onde nós estaremos juntos nesse encontro de almas. E assim sendo, Mestre amado, sob a vossa permissão divina, é que pedimos então a permissão para darmos por início a esse nosso encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a palestra dessa noite nós vamos buscar a biografia de uma querida irmã, onde Chico Xavier costumava chamar carinhosamente ela de a heroína silenciosa. E o nosso irmão Divaldo Franco também muito carinhosamente a chamava de Chico Xavier de Saias. Nós estamos falando de Ivone Pereira do Amaral, nossa irmã espírita, que dedicou a sua vida à espiritualidade e à caridade, através das inúmeras mediunidades que ela possuía. Nos relata a nossa irmã que ela nasceu numa época natalina, no dia 24 de dezembro de 1900, numa cidade interiorana do Rio de Janeiro. Ela veio nascer numa família muito modesta. Os seus pais não tinham grandes condições de vida. Porém, ela nos relata que o seu pai tinha um coração enorme. Ele tinha, assim, o hábito de trazer para dentro de casa pessoas que não tinham grandes pretensões financeiras, mendigos e moradores de rua, para ali com eles ajudá-los a dividir a toalha e a mesa. Então foi esta a vida que nossa irmã conheceu. Foi esta a leitura que ela teve do mundo. E ela nos relata também um caso muito interessante, que praticamente o seu nascimento passou por um milagre. Ela, com 29 dias de vida, ela então sofre uma crise de tosse, praticamente um recém-nascido. E aquilo a levou no estado de catalepsia. Os familiares automaticamente pegaram ela e levaram no médico. O médico diagnosticou como morta. A família sofreu, obviamente, um abalo. Não tinha mais o que fazer. Prepararam o velório, aquele micro caixão, muito pequeno, e lá aquele corpo daquela neném. A sua mãe, com o coração partido, praticamente perdeu a sua preciosidade. Eleva os seus pensamentos a Maria, pedindo a consolação divina. Nesse instante, essa mãe aproxima-se do caixão e, numa intuição, vai ajeitar aquela tiara que estava ali na cabeça da criança. E quando ela assim o faz, um espinho perfura a cabeça da criança, que dá um grito e começa a chorar. Logo ela para e suas atividades voltam ao normal. Um verdadeiro milagre, pois ela ia ser enterrada viva. Interessante também que com 4 anos de idade, nossa irmã, ainda provida muito das memórias da sua vida passada, e também provida de uma mediunidade de evidência,
ela passou a ter um conflito com a sua personalidade. Ela não conseguia reconhecer daqueles pais encarnados como seus pais verdadeiros. E ela costumava dizer: você não é o meu pai. E ela apontava para um local onde os olhos humanos não conseguiam ver nada. E falava: ele é o meu pai. Charles é o meu pai. E na realidade, Charles era o pai dela em outras vidas. E nessa vida, Charles era o seu mentor. E com isso, a família, muito perturbada com aquela situação, criando um atrito muito grande com ela, porque não conseguiam entender o que se passava. Eles não eram espíritas, eles não entendiam disso. Então resolveram permitir que ela fosse, então, criada pelo avô paterno. E assim a nossa amiga passou a primeira fase da sua infância sendo criada pelos seus avós. Até então que o seu cérebro, suas memórias passaram a ser conformadas e ela conseguiu então retornar ao seio do lar. Não se sabe se foi por isso ou pela própria natureza do pai, ele se torna espírita. E nossa irmã então tem o seu primeiro passo na espiritualidade com 2 anos de idade. Recebendo do seu pai o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela então acha aquilo fenomenal. Ela se entusiasma lendo aquele livro. Podemos dizer que ela comia aquelas páginas com os olhos. E ela ainda sem muita instrução, na sua juventude, ela conseguiu ler todas as obras literárias da sua época. Ela gostava muito de ler. Então ela leu aquele livro com muita facilidade, partindo depois para todas as obras de Allan Kardec. E em pouco tempo a nossa irmã já estava dominando então a doutrina espírita. Com 13 anos, a nossa irmã então frequenta a sua primeira reunião mediúnica. E munida da mediunidade que ela assistia, que era da vidência, dava a todos os trabalhadores da mesa mediúnica um respaldo enorme, porque ela passava para todos o bastidor espiritual, o que estava acontecendo. Então ela falava: olha, agora vai aparecer uma moça, uma senhora que está vindo. Olha, agora aquela senhora, aquela moça, ela está muito nervosa. O rapaz aqui está todo machucado. Então, tanto os médiuns da mesa, os dirigentes, os dialogadores, os médiuns de vibração, todos tinham o conhecimento daquele cenário. Isso era muito útil para todos eles naquela época. Nossa irmã possui, então, 5 grandes mediunidades. A primeira dela é a evidência, onde ela tinha aquilo muito aflorado. E isso acompanhou-a por toda a sua vida, de tamanha intensidade que a perturbava, porque ela não sabia distinguir o que era dito vivos e o que era dito mortos. Então aquilo era uma confusão para ela. De tamanha sorte que, quando ela ia dormir no seu quarto, tinha inúmeros espíritos ali. E muitos deles eram suicidas, que vinham pedir preces para ela, orações. Porque elas indiretamente os atraía. Porque ela tinha assim o hábito de recortar dos jornais obituários notícias de suicidas, para orar por aqueles irmãos sem nem mesmo conhecê-los. Então esses irmãos eram atraídos por ela. Tinha vezes que tinham tantos espíritos no seu quarto que ela tinha que administrar quem é que ela ia orar primeiro. E também era muito comum a presença de Dr. Bezerra de Menezes, que a queria em grande parte. Ele então orientava ela. Ele se fazia com que ela seguisse para essa vida, uma vida muito moralizada. Então ele falava: você precisa estudar a mediunidade, você precisa estudar a doutrina espírita, pegue o livro, vamos estudar. E aí ela ia lá e ficava estudando, horas e horas. Depois ele vinha e falava: agora pare, vamos nos inteirar o que está acontecendo no mundo, pega o jornal, vamos ler e ver para quem você tem que orar. E assim foi a vida dessa nossa irmã. A segunda grande mediunidade da nossa irmã era a de materialização. Ela tinha uma energia, um ectoplasma muito propenso a isso, onde os espíritos conseguiam facilmente moldar-se e se tornar visível a quem quisesse visualizar. Não precisaria ter dons especiais. E muitas vezes os espíritos se tornavam tangível, isto é, eles podiam ser tocados.
Mas ela não deu muito ênfase nisso, não era muito o objetivo dela, esse tipo de mediunidade. Tanto que os seus mentores a aconselhavam que esta não era a sua missão. A terceira grande mediunidade de nossa irmã era a médium receitista, que era muito forte, muito intensa nela, onde os espíritos vinham e receitavam ali medicamentos para pessoas, famílias que não tinham condição financeira de procurar um médico. E geralmente eram remédios homeopáticos. E quem assinava estas receitas era o Dr. Roberto de Canaleiras e Dr. Bezerra de Menezes. E isso lhe acompanhou por toda a sua vida. E em todos os centros espíritas por onde nossa irmã frequentava. A quarta mediunidade da nossa irmã é a de desdobramento, a qual ela tinha também grande facilidade. Onde Kardec nos relata no livro dos médiuns ser sonambulismo mediúnico. Então os espíritos tiravam-na do corpo para que ela vivesse as experiências espirituais para nos trazer em relatos. E ela vivia tão intensamente essas vivências porque ela tinha uma memória privilegiada. Então ela anotava e via tudo com detalhes e trazia isso para nós. A quinta e última mediunidade da nossa irmã era a psicografia, onde os espíritos a utilizavam para escrever inúmeros livros. E os livros dela, praticamente, foi o legado que ela nos deixou. E é muito curioso que nossa irmã, apesar de começar ali a sua vida mediúnica com 13 anos, frequentando o centro espírita, ela somente vai começar a sua psicografia muito mais tarde, quando ela estava mais adulta. E a sua primeira psicografia, curiosamente, e depois vocês vão entender o porquê, foi de Roberto de Canaleiras, e dizia a respeito do suicídio. Na sua juventude, ela escreveu inúmeras mensagens. E ela costumava, então, assinar essas mensagens como Frederico Francisco, que foi uma homenagem que ela deu a um amigo, grande amigo espiritual dela, Frederico Chopin, que foi o compositor pianista polonês. E esses artigos, todo o que ela escrevia, ela publicava então nas revistas e nos jornais, em todas as localidades por onde ela passou. E é muito curioso que pensa-se que nossa irmã Ivone era mineira e era professora. Não, ela nasceu no Rio de Janeiro e ela era costureira. Ela viveu um tempo em Lavras, um tempo no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso que cada local que ela viveu, ela conviveu com centros espíritas, onde ela sempre trabalhou prontamente. Aos 26 anos de idade, a nossa irmã começa a psicografar o seu primeiro livro. O espírito que a procura assina como Camilo Botelho, que na realidade é Camilo Castelo Branco, o escritor português. E ele vem relatar para ela a sua vida como suicida. E não a vida que ele vivia na Terra, mas sim todos os passos que esteve após a sua morte. Cada transição, cada passo. E pasmem, isso durou por 18 anos psicografando. Ao término dos 18 anos, nossa irmã então pega aqueles manuscritos e datilógrafa página a página, 600 páginas. Ela pessoalmente encaderna e vai levá-lo à FEB. Quando nossa irmã chega na FEB, o presidente, muito ocupado, vê aquele chumaço de folhas, fala, olha, eu não vou dar atenção para isso não, eu tenho muitos livros para ler, eu não vou publicar o seu livro. Ela então volta agoniada para casa, 18 anos de trabalho. O que ela faz? Ela vai até o seu quintal, pega um cesto de lixo, coloca tudo ali e vai colocar fogo. Quando ela vai riscar o fogo, uma mão materializada aparece para ela e fala, não, era Bezerra de Menezes. Ele disse, não faça isso, minha irmã. Guarde o livro, pois ele não está pronto. Em momento oportuno, nós iremos revisá-lo. E o momento oportuno chega. O espírito de Leon Denis aparece a ela, o seguidor das obras de Allan Kardec. E ele diz, pegue os manuscritos, vamos revisá-los,
Vamos reorganizar as páginas e colocar nele a doutrina espírita, pois está faltando. Porque Camilo Castelo Branco não era espírita. Ele apenas contava os casos. E ali foi colocado. 11 anos se passaram. E ela então reapresenta esse livro na FEB. Já é um outro presidente. Quando o presidente pega aquilo, leva para casa e volta no outro dia, ele fala: este vai ser o best-seller dos livros espíritas. E o livro foi publicado. Memórias de um Suicida. Nossa irmã, então, vai psicografar e vai publicar o seu primeiro livro, que é Na Vorazes do Pecado, quando ela tinha 54 anos. E olha que interessante. Muitos de nós, quando chega mais ou menos nessa idade, eu creio que é por causa da nossa aposentadoria, já não quer fazer mais nada. Acha que tanto a vida religiosa ou a vida espiritual também tem que se encerrar por aí. E nossa irmã, com 54 anos, ela publica então o seu primeiro livro. De 20 livros que essa irmã publica dali em diante. Sendo que desses 20, 13 deles são os que mais foram significativos. 2 desses livros, ela faz a sua autobiografia. E que interessante, ela escreve quando ela já está bem velhinha. O primeiro deles, ela tinha 73 anos. E o segundo, com 76 anos de idade. E ali ela traz para nós todo o relato de como ela psicografava os livros. Como é que a espiritualidade fazia com ela? Tirava ela em desdobros e levava ela para o mundo espiritual. E ali, ela passava a ela, então, filmes da sua vida. Ela era a terceira testemunha daqueles casos, apesar de estar vivendo ali. Então, ela via com intensidade de cores e som tudo aquilo que ela viveu. Paixões, traições, festas, mortes, assassinatos, suicídios. E ela, com a sua memória privilegiada, ela retornava e escrevia tudo o que ela tinha visto. E isso era de grande valia, porque os espíritos falavam que dessa forma ela vivia mais intensamente e podia transmitir melhor isso tudo. E desses 13 livros, há 3 livros que relatam exatamente uma sequência cronológica da vida da nossa irmã. E dito esses 3 livros como sendo a trilogia da vida de Ivone. Um deles é Nas Voragens do Pecado, o primeiro livro que ela psicografou. Publicou, aliás. O segundo é Cavaleiro de Lumieres. E o terceiro é o Drama da Bretanha. Eu, pessoalmente, acho que há 4 livros, que é Sublimação, que seria então uma tetralogia. Porém, Sublimação, ele conta uma parte da vida dela na época crística, depois volta para o século XVII. No livro, então, Nas Voragens do Pecado, a história se passa sempre em volta da nossa irmã, na noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, na França. Ela assume a personalidade de Ruth, uma protestante, uma menina muito bonita protestante, sua família toda protestante. O seu irmão, que era o xodó dela, que cuidava muito dela, Maurice, também protestante, foram convidados para o casamento da princesa Margot com o rei Henrique. Margot era católica e Henrique protestante. E a rainha Catarina de Médicis, mãe de Margot, tinha ali um problema com os protestantes, porque ela tinha cisma que os protestantes iam tomar o trono dela. Munido da força que estava tendo, do conflito entre a Igreja Católica e os protestantes, a rainha então dá uma ordem no casamento para o Luís de Narbonne, o capitão da fé, pegar os seus homens e matar todos os protestantes. E assim foi feito. Não somente os que estavam no pátio do palácio, mas todas as cidades vizinhas. Se calcula entre 5.000 a 30.000 pessoas assassinadas. Ela saiu ilesa, mas seus familiares foram assassinados. Ela ficou muito triste, muito revoltada. E decidiu se vingar de Luís de Narbonne. Ele ali começa a derrocada das vidas dessa irmã. Ela então, muito bonita, muito persuasiva, se infiltra no castelo da rainha, nas festas, com o nome de Otília. Otília era sua
a sua cunhada. E ela então se infiltra ali, se aproxima de Narbonne e o seduz. Ele prontamente se apaixona por ela e ela por ele. Mas ela não se percebe disso. A vingança era maior, a ponto deles então fazerem votos de casamento e se casarem. Ela convence a rainha que ele era um traidor. A rainha, com medo de perder o trono, manda prendê-lo na masmorra, onde ele venha desencarnar. Desgosto. Depois nós vamos ver nossa irmã no Cavaleiro de Numiers, onde ela assume a personalidade de Bete de Somerville. Ela nasce numa família, praticamente, ela é uma filha bastarda de um aristocrata, que a entrega para viver com a família Numiers, que eram os camponeses. E essa família tinha um filho que se apaixona por ela. Henri de Numiers. Ele era a reencarnação de Filipe de Narbonne, de Luís Narbonne. E aí, os corações novamente se encontram, se decidem casar, e antes do casamento, ela tinha uma paixão, que era o seu primo, que retornou de viagem. Mais uma vez, ela deixa de lado seguir a vida com esse espírito e foge com o seu primo. Ele, não resistindo à tristeza, se joga de um penhasco se suicidando. Os pais, vivendo aquela desgraça toda que estava acontecendo na sua família, também se deixam abater pela morte. Porém, o seu pai, revoltado com tudo aquilo, por perder a família, passa a ser obsessor de Berti. O drama da Bretanha, ela já assume agora a personalidade de Andréa de Guzmán. E ali ela não tem boa afinidade com sua família. Então ela é protegida pelo seu príncipe, o seu irmão Victor, que era médico. Ela era muito doente porque ela era obsediada pelo pai de Henry, de vida passada. Então ela era muito doente. E o Victor era a encarnação de Maurice, seu irmão. Quer dizer que ele sempre veio ali como um anjo da guarda nela aqui, tentando direcioná-la. E ela então é prometida em casamento para o seu primo Alexis. Mais uma vez a reencarnação de Luís de Narbonne e de Henri de Numiers. Ali, prometida, vão se casar, ela se envolve com o vizinho Marcos. E com ele ela engravida. Com medo de contar ao seu pai, muito rígido, ela se atira então ao mar, vindo a se suicidar. Em psicografias conta que nossa irmã ficou por 3 anos nessa situação de afogamento no mar. Agora, na Sublimação, no livro Sublimação, ela conta um pedaço da vida dela 40 anos depois, após Cristo, depois de Cristo, ali na Pérsia, onde o temível rei Lao Sacaran, ele conhece então Lígia, uma menina doce de 17 anos, a nossa irmã encarnada. Porém, tragicamente, ela foi assassinada. Ele, não suportando, ele veio também a se suicidar, deixando o seu reinado. Depois, em 1856, ela aparece agora como Nina, uma dançarina cigana e órfã, que foi desgraçada por um fidalgo, engravidou dele. Sem conseguir ali manter, ela teve assim a sua criança na rua, um menino, que com 1 ano de vida morreu de fome. Ela, não tendo como se sustentar, foi para o mundo da prostituição. E ali ela adquire pneumonia. Então ela foi resgatada agora por Conde Ramiro, que era um médico pneumologista, que é a reencarnação do seu irmão Maurice. E ele cuida dela. Só que ele tinha essa noção que já conhecia ela de outras vidas. E ela também deles. Aquele afeto muito carinhoso de irmão. E ela, no fim da sua vida, ainda jovem, pede para ele que ele se case então com a sua noiva e permita que ela nasça dessa família como sua filha. E assim o fez. Ele casa então com Constância e tem uma filha, Leila, a reencarnação de nossa irmã. Muito bem cuidada, cresce e conhece Roberto de Canalejas, médico pneumologista. Reencarnação dos nossos irmãos Henri de Numiers, Luís de Narbonne e Alexis.
Agora o casal se acerta. Se casam e tem uma filha, Lalita. Linda criança. Sua cunhada ou tia, que morreu lá atrás. O casal se casa, a criança cresce, mas a paixão desacerbada dela de novo lhe tira do lar. Ela foge de casa. O nosso irmão, não suportando então, Roberto não suportando aquela desgraça, contrai tuberculose. Se deixa levar por contrair tuberculose, porque ele era médico pneumologista. Ele tinha todos os cuidados. E ele se deixa se contrair por essa doença. Adoece, mas infelizmente passa para sua filha, que vem a desencarnar. No seu desespero, perdeu a esposa, que fugiu, não quis acompanhá-la mais uma vez na sua vida, e a sua filha querida que foi embora, Roberto se deixa morrer. É considerado suicida, então, reincidente no plano espiritual. Ela retorna para casa arrependida, e quando ela chega, ela não encontra a sua família. Desesperada, nossa irmã se entrega e se joga então às águas do rio Tejo, se afogando, mais uma vez. Então nós vimos na vida da nossa irmã 3 fatos que sempre seguiram a sua cadência, que seriam a paixão, a sedução e o suicídio. E na vida atual? Na vida atual, nossa irmã vem sozinha. Muitas das vezes os espíritos, a manifestação do nosso corpo espiritual, eles nos colocam nessa condição de vir sozinhos, longe dos nossos amores, dos nossos afetos, para que aqueles vícios que a gente teve possam ser fortificados e não fazermos as mesmas coisas. E ela vem ali, sem marido, sem filhos, vive reclusa, trabalhando ali com a sua costura e fazendo o seu papel na mediunidade. Com 83 anos de idade, a nossa irmã, então, consegue vencer essa vida. E ela passa, então, em 1984, março, ela vai, então, sofrer uma cirurgia cardíaca para colocar ali um marca-passo. Porém, o seu coração não suporta e ela vem a desencarnar. Chegando no plano espiritual, lá ela se sente em plenitude. Numa alegria tamanha, porque lá estavam todos os seus parentes, que a recebem com abraços e beijos. Então, meus irmãos, nós então temos 5 grandes reflexões que a gente pode tirar desse caso da nossa irmã. A primeira dela é a questão da solidão. Muitos de nós, às vezes, procurando um companheiro, uma companheira para dividir um copo d'água, uma comida, uma conversa. E nossa irmã não teve essa possibilidade aqui. Todos estavam longe dela, intencionalmente, porque ela perdeu essa oportunidade pelos equívocos e escolhas que ela teve no passado. Então fica assim uma reflexão, será que essa minha condição atual não é para resgatar algo também que eu tenho que fazer, que eu fiz no passado? Não é intencional dos nossos irmãos da espiritualidade, para que o nosso crescimento? Fica essa questão. Uma outra grande reflexão é sobre sua mediunidade. Infelizmente, há muitos médiuns que pensam que a mediunidade é para ajudar o outro e não a si mesmo. Porém, é nítido neste caso de nossa irmã, quando ela, então, visualiza praticamente todos os dias espíritos suicidas, dando a ela a força para que ela não cometesse novamente e viesse a cair nessa encarnação. Então veio a objetividade justamente na sua mediunidade para ajudar a ela própria. A terceira questão que a gente faz uma reflexão é sobre a resignação dessa irmã. Ela passa então 18 anos escrevendo um livro. E quando ela vai então apresentar aquilo, ela toma uma negativa. Ela volta para casa frustrada, assim. Quem de nós não ia ficar? Porém, ali estava a espiritualidade para ancorá-la, para dar força. E ela espera mais 11 anos e reapresenta e tem vitória naquilo que ela estava propondo a se fazer para a espiritualidade. A quinta e última, então, questão que a gente devia estar pensando é sobre a humildade dessa irmã. Ela viveu no mundo enclausurado dela, no mundo ali onde ela não tinha muitos recursos, a não ser o que ela ganhava fazendo pequenas costuras. Uma vida muito simples. Ela não viveu à luz do holofote de todos os livros que ela teve. Ela não ganhou um centavo com isso. Ela viveu ali,
na humildade, para que ela conseguisse passar, porque ela sabia tudo que ela fez nas outras vidas, para ter o acerto e sair vitoriosa nessa vida. E se os irmãos me permitem, tem um pensamento dela aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz assim: quando nossos objetivos não podem ser satisfeitos neste mundo, é que outros destinos mais sublimes nos aguardam, aqui mesmo ou no além, para a maior glória de Deus e sublimação de nossas almas. Deus, que é Pai do infinito amor e bondade, está tecendo, construindo o nosso destino em suas mãos justas, misericordiosas e amorosas. Somos espíritos que sobrevivemos à morte do corpo físico. Somos filhos de Deus, este Pai que é criador de tudo que existe no universo. Diante das dificuldades, dos obstáculos, das frustrações, pensemos nisso. Outros destinos mais sublimes nos aguardam. Saibamos viver com fé, esperança, bom ânimo, pois Deus não nos desampara nenhum segundo sequer. Outros destinos mais sublimes nos aguardam, aqui mesmo ou no além, para a maior glória de Deus e sublimação de nossas almas. Então, a vida dessa irmã, ela é um testemunho do poder do Espírito, da importância da mediunidade no entendimento das dimensões espirituais. E ela nos deixa um legado de força e perseverança. Nossos agradecimentos a essa grande guerreira que Chico chamava carinhosamente de heroína silenciosa. Muito obrigado. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga, nós vos agradecemos por aqui estarmos hoje. Nós vos agradecemos pelas bênçãos que recebemos aqui hoje. Muitos de nós, precisando de energia, fomos restabelecidos. Precisamos de fé, fomos reforçados nela. Precisando de bom ânimo, fomos carregados em nossas baterias. Somente Ti, Senhor Jesus, nos proporciona tamanha graça. Pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, que nos proporcione o descanso do corpo físico. E que, se possível for, no nosso descanso, podermos trabalhar junto aos Teus na seara divina. Senhor, caminhe conosco. Nos fortaleça para o dia que vem surgindo amanhã. Nos dando o discernimento, o bom ânimo, a presença de Espírito. E nos ajude na intuição de auxiliar a quem cruzar aos nossos caminhos. Pois às vezes precisam mais do que nós. E assim sendo, Senhor, felizes que estamos, pedimos a Ti nesta noite a permissão para darmos por término a nossa reunião de corações. Que assim seja, graças a Deus.